Everton Cordeiro foi à UNB para conferir a apresentação de Shodo do mestre Kamari Maeda. Acompanhe na reportagem. Saudações, meus amigos e amigas da Mirai TV, da Mirai 360. Estamos aqui com o Kamari Maeda, calígrafo, artista de Shodo, caligrafia japonesa, que está fazendo uma turnê para o Brasil, a turnê Eternal, né? Que está aqui na Universidade de Brasília, fez uma apresentação aplaudida de pé por quem acompanhou. E estamos aqui com o Kenzo, que é o nosso intérprete, para poder conversar um pouco com o Maeda-san, essa passagem dele pelo Brasil. Kenzo, queria perguntar para o Maeda-san, né? Quando foi e que idade ele começou a fazer performance? E por que ele decidiu sair da caligrafia convencional para ir para performance ao vivo? 何歳からパフォーマンスを始めましたか、どうして普通の書道からパフォーマンスをするようになりましたか、パフォーマンスを始めたのは僕が18歳の頃ですね、Eu comecei a fazer performance quando eu tinha 18 anos. 当時僕が大学生になってそれまで学んできた書から、もっといろんな表現があるってことを大学で知ってですね、そこからパフォーマンスをやるようになりました。 Nessa época eu tinha 18 anos e aí eu vi que além dos prêmios normais ainda existiam vários outros tipos de Shodo. Então por isso aí pesquisando eu conheci a performance. Ele disse que está fazendo esse intercâmbio pelo Brasil, né? E passou por Manaus, está aqui no Brasil e vai para o Rio de Janeiro. O que ele conseguiu extrair da cultura brasileira que vai ser refletido nos trabalhos dele de caligrafia com esse contato com a cultura brasileira? Brasilに来て、Rio de Janeiro、Manausとブラジリアにいて、どうやってそれが、次の作品に影響を与えると思いますか？そうですね。なんかやっぱブラジルの人たちの温かさっていうのを今回の旅ですごく感じてるんですよね。Nessa viagem eu senti muito esse calor dos brasileiros. 日本の中にだけいると日本人との、コミュニケーションがすごく多いんですけども、海外にこうやって来て、特にブラジルに来て出会った方々が皆さん本当によくしていただく方が多かった。で、そのなんか優しい気持ちっていうのは次の作品にも反映させたいなと。 Quando você está morando no Japão, você basicamente só fica conversando com pessoas japonesas em sua maioria. Então a relação é um pouquinho diferente. E aqui, viajando pelo mundo, eu senti muita gentileza das pessoas e eu acho que esse sentimento de gentileza que eu recebi vai influenciar para as próximas obras. Gentileza gera gentileza e melhor ninguém que o japonês para poder traduzir isso. Ele disse na apresentação dele, né, que às vezes quando ele faz apresentações muito grandes, pega uma folha grande e usa muito o corpo dele fica dolorido, né? Qual que é a preparação que ele faz, mental, física e espiritual, para poder realmente fazer essas grandes performances? 大きいパフォーマンスをするとき、その次の日に体が痛くなると言いましたよね。じゃあ大きいパフォーマンスを、するときの準備、心について、技について、それから体についての、準備を教えてくれますか？はい。なんか心の部分は先ほどもちょっとお話したんですけども、呼吸を整えるっていうのがすごく大事です。 Como eu falei na apresentação de hoje, para o preparo do coração, eu acho que a respiração é o mais importante. 体については前の日ちゃんと寝る、よく睡眠をとるっていうのと、あと柔軟体操、体をちゃんと伸ばす、これはすごい大事です。 Para a preparação do corpo, eu acho que é muito importante você ter uma boa noite de sono antes de uma performance e você praticar atividades físicas, você alongar o corpo e fazer isso frequentemente. E por falar em respiração, em esporte, né, esse trabalho fantástico que Maeda-san faz, né, com o show do caligrafia japonesa, desperta convites, né, de empresas, né, de pessoas que procuram fazer trabalho. E ele fez um trabalho, né, no Estádio Novo de Nagasaki, né, e também um trabalho para J-League. Queria saber dele, Kenzo, quais foram esses trabalhos que ele fez, né,
do estádio de Nagasaki e também foi trabalhar com a J-League. さっきの新しいスタジアムとあとは J リーグの作品を作って、それは、どうでしたかその経験について詳しく教えてくれますか？いやなんかねサッカーに関わる仕事っていただいてからいろいろとサッカーのことを勉強したんですよね。それまで僕あんまサッカー知らなかったんですけど、サッカーについて学ぶきっかけができたのと、あとサッカーってスポーツが書く前よりもすごく好きになれたなっていう。Então, quando recebi o convite para participar desses eventos de futebol, até o momento eu não conhecia muito de futebol, eu não gostava muito, mas depois eu fui pesquisando, conhecendo melhor e eu passei a gostar muito de futebol. E hoje qual time que ele torce lá no Japão? どのチームに応援しますか？いやーチーム言っちゃうといろいろと問題があるんだね。Eu acho que vai haver problema se eu falar o nome de algum time, então eu acho que eu não vou falar não. Manteremos em sigilo. Caminhando para a gente concluir, como é que foi para ele ver o trabalho dele reconhecido em duas paixões japonesas e mundiais, que é o mangá e o anime? Que representou para ele ver o trabalho dele em mangá e anime no Japão? 作品は漫画とアニメに映されて、どの気持ちでしたか？そのアニメと漫画は非常に人気がありますので。そうですね。実は、昔から絵と書のコラボレーションというのがあるんですよ。江戸時代から。江戸時代から絵と書道のコラボレーションっていうのは結構あるんだな。Desde a era Edo há várias colaborações entre o Shodo e a ilustração e a pintura. で当時書かれたものが今、国宝になってたりするものがあります。国の宝ね。E com isso há vários tesouros de cada país, tesouros noite de sono, antes de uma performance, e você praticar atividades físicas, você alongar o corpo e fazer isso frequentemente. E por falar em respiração e esporte, né, esses trabalhos fantásticos que Maeda-san faz, né, com o show do caligrafia japonesa, desperta convites, né, de empresas, né, de pessoas que procuram fazer trabalho. E ele fez um trabalho, né, no Estádio Novo de Nagasaki, né, e também um trabalho para J-League. Queria saber dele, Kenzo, quais foram esses trabalhos que ele fez, né, do Estádio Novo de Nagasaki e também como foi trabalhar com a J-League. さっきの新しいスタジアムとあとは J リーグの作品を作って、それは、どうでしたか？その経験について詳しく教えてくれますか？いやなんかねサッカーに関わる仕事っていただいてからいろいろとサッカーのことを勉強したんですよね。それまで僕あんまサッカー知らなかったんですけど、サッカーについて学ぶきっかけができたのと、あとサッカーってスポーツが書く前よりもすごく好きになれたなっていう。Então, quando recebi o convite para participar desses eventos de futebol, até o momento eu não conhecia muito de futebol, eu não gostava muito, mas depois eu fui pesquisando, conhecendo melhor e eu passei a gostar muito de futebol. E hoje qual time que ele torce lá no Japão? どのチームに応援しますか？いやーチーム言っちゃうといろいろと問題があるんだね。Eu acho que vai haver problema se eu falar o nome de algum time, então eu acho que eu não vou falar não. Manteremos em sigilo. Caminhando para a gente concluir, como é que foi para ele ver o trabalho dele reconhecido em duas paixões japonesas e mundiais, que é o mangá e o anime? Que representou para ele ver o trabalho dele em mangá e anime no Japão? 作品は漫画とアニメに映されて、どの気持ちでしたか？そのアニメと漫画は非常に人気がありますので。そうですね。実は、昔から絵と書のコラボレーションというのがあるんですよ。江戸時代から。江戸時代から絵と書道のコラボレーションっていうのは結構あるんだな。Desde a era Edo há várias colaborações entre o Shodo e a ilustração e a pintura. で当時書かれたものが今、国宝になってたりするものがあります。
国の宝ね。 E com isso há vários tesouros de cada país, tesouros locais que são exatamente obras que apresentam essa mistura. 今僕がやってるのは本当にその日本の文化である漫画と書のコラボレーションをして、ここから100年200年経った時にそういった国の重要な宝の一つになるんじゃないかなと思っている。 Então eu acho que essa colaboração do Shodo com o mangá, com o anime, ele também é uma mistura que futuramente pode ser reconhecida como um tesouro também. E assim a gente espera, né? Porque são 3 artes fantásticas. Para a gente concluir, Kenzo, eu queria que ele respondesse, para quem não conhece, né, a caligrafia japonesa, o Shodo, quais são os benefícios diversos que o Shodo proporciona para quem pratica. 書道をやったことない、書道のことを知らない人に、書道の良さ、書道のいい影響とか、それを、いくつか教えてください。はい、書道のいいところは何回も同じものを練習して、それがこう再現できるようになるまで、何も見なくてもそれが書けるようになるまで書き続ける。でこれによってもちろん字が上手になるっていうのもあるんですけども、胆力っていうんですかね、自分の、ずっとこう継続していくっていうことがある程度身につくと思うんです。そうね、なんだろうな、長く続けることがあまり苦にならなくなって何かをずっと継続してやれるようになっている、そういう自分の忍耐力だったりとか、そういうのが身につくのは書のいいところだし、あとさっき言った余白を楽しむっていうそのものの見方っていうのも書っていうのを得ることができる。O Shodo, quando você treina Shodo, você precisa escrever várias vezes a mesma coisa até realmente você internalizar aquela obra, aquele kanji. Então você escreve várias vezes até você realmente estar fazendo sem precisar ver nada. E com isso, como você precisa desse treino constante, você passa a conseguir ter essa capacidade de fazer uma ação de forma contínua, sem parar no meio e sem desistir. E além disso, no Shodo tem essa questão do espaço vazio, então você começa a reconhecer, a valorizar o espaço vazio, não só o espaço vazio visual, mas o espaço vazio em outras áreas também. Tá aí, para quem não conhece Shodo, né, pesquise, pratique, porque faz muito bem para a alma, para o corpo, para a mente. Queria que você dissesse para ele que o brasileiro ama mangá, anime, tokusatsu, a cultura japonesa, né, e que esperamos que ele volte em breve ao Brasil e quem sabe Brasília possa ser contemplada com uma exposição com os trabalhos de Maeda Santos. ブラジル人がアニメ、漫画、特撮、日本文化が大好きで、前田先生が次回ブラジリアに来るとき、前田先生の展覧会、展示会を開くことを祈っております。楽しみにしてます。Estou ansioso. E nós mais ainda, Maeda-san, arigatou gozaimasu. E é isso, a gente agradece aqui ao Kenzo, a REM Brasil, a Embaixada do Japão, a Fundação Japão, todos os parceiros envolvidos que proporcionaram essa turnê eterna, né, de Maeda-san aqui no Brasil. E a gente espera em breve, né, que ele volte com uma exposição, inclusive aqui em Brasília. Então, Everson Cordeiro para o Mirai 360.